Norte. Eu sou professor aí de Geografia e é óbvio que a aula de hoje é sobre essa maravilhosa disciplina, beleza? Antes de nós começarmos a aula, falar aqui sobre os recursos naturais, sobre a exploração dos recursos naturais na América e na África, pegue o seu caderno, sua caneta, o seu lápis para fazer aquela anotaçãozinha esperta lá, porque você tem certeza, né? Após essa aula é sempre bom relembrar, sempre bom reescrever, porque ajuda, né, diretamente na fixação do conteúdo. Então se liga aí, beleza? A aula de hoje, galera, então, como eu já coloquei para vocês, será sobre essa exploração dos recursos naturais, né? E o que seriam essa exploração dos recursos naturais? Veja bem, recursos naturais, galera, eles nada mais são do que bens úteis diretamente encontrados onde? Encontrados na natureza, né? Então, se eles são bem úteis, então quer dizer que ele já vem sendo utilizado, explorado há muito tempo. Porém, hoje, né, então pelo menos nos últimos séculos, pelo menos, esses bens naturais, eles também possuem esses bens úteis naturais, eles também possuem um grande valor econômico. E aí nós vamos verificar de que maneira o ser humano vem agindo e onde nós encontramos determinados materiais dentro tanto do continente americano e tanto quanto o continente africano aí, beleza? Para iniciarmos aí então a aula, nós já vamos iniciar aqui com duas regiões muito importantes, uma diretamente da América e a outra da África, tá? Essa pedrinha aqui, puxa, professor, nem tá muito bonita, né? Se a gente olhar aqui, não parece muita coisa. Pois é, só que ela vale milhões e essa aqui especialmente vale muito mais. Por quê? Porque ela é extremamente simbólica. Ela é chamada de Diamante da Paz, né? Por que isso? Porque a África, dentro dessa questão dessas explorações de recursos, ela passou por um grande período com uma exploração muito grande e diretamente não só a partir do recurso, mas também a exploração humana. Tá? Então isso provocou lá o que nós chamamos de diamante de sangue, né? Em países como a Serra Leoa, né? Então esse diamante de sangue ele é um ato simbólico, né, para essa tentativa ou essa busca de diminuição desses atos, né, que foram tão fortes e marcaram tanto, né, a vida de muitos africanos, beleza? A outra região aqui é chamada de Cerro Rico, que ela fica na região de Potosí, na Bolívia. Esse daqui, gente, então vendo, observem essas regiões aqui, essa parte aqui, ó, ela é a montanha chamada Montanha da Prata, é a região onde mais existe prata no mundo, tá? Então ela não à toa tem o nome inclusive de Montanha da Prata. Então vejam, tanto a África quanto a América, por mais que tenham diferenças, as duas regiões possuem grandes recursos naturais. Não à toa elas foram alvos do quê? De uma grande exploração aí no período colonial, né, e tudo mais, beleza? Para começar então a nossa conversa, vamos falar aí sobre a América, tá? Então vamos colocar aí a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Vamos fazer a nossa regionalização a partir de aspectos físicos, beleza? Para iniciar a conversa, vamos começar lá com a América do Norte. O que a América do Norte tem de interessante e o que mais é diretamente explorado naquela região, o que ela possui a oferecer desses bem úteis, né, com esse valor econômico? Basicamente nós temos na faixa leste, né, da América do Norte, onde envolve tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, Monte Apalaches e a região laurentiana no Canadá. O que acontece? Essa região aqui ela é dotada de grandes jazidas minerais. Então nós temos cobre, nós vamos ter ali grandes quantidades, também podemos colocar ali prata, zinco, né? Então nós temos uma quantidade muito grande diretamente de minérios, né? Tanto nos montes Apalaches quanto na região laurentiana no Canadá, tá? Então para início nós temos essa região. Também, né, óbvio, né, se nós estamos falando de recursos minerais, os combustíveis fósseis também estão presentes, né? Então, desde
o carvão mineral, o gás natural. Quando nós falamos inclusive do petróleo, né? Todas essas regiões estão bem findadas, muito bem colocadas. Não é só apenas lá como aqui na região você vai encontrar ouro e tudo mais. Você também encontra em certas regiões combustíveis fósseis que também agregam um valor econômico muito importante, é altíssimo, tá? Então o que vai acontecer aqui? Nós temos duas grandes regiões onde encontramos petróleo. Primeiro, na região do Golfo do México, onde você tem o México em si como um grande detentor de reservas petrolíferas nessa região, e também a região do Ártico, mais precisamente a região do Alasca, tá? Então nós temos duas grandes regiões de petróleo aqui nessa região. O México ele é um grande exportador de petróleo e por muito tempo grande parte da sua exportação ele sempre foi direcionado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi o grande comprador do petróleo mexicano, mas isso com o passar do tempo e principalmente agora recente, nós tivemos uma mudança de perspectiva, né? Por quê? Porque o México, toda essa região aqui onde você tem grandes jazidas, diretamente grandes reservas de petróleo, o que acontece? Essa região aqui, hoje, ela também está mais diversificada em relação a esse valor econômico, né? Então, para qual região diretamente ela será destinada? Então, hoje nós temos, por exemplo, um mercado muito forte, que é o mercado asiático, né? Então, o mercado chinês. Então, o México hoje ele tem mais pluralidade nas suas relações, não mais com uma grande dependência dos Estados Unidos, mas também aí com relação ao mercado asiático, ok? Uma outra questão bem interessante e bem importante para colocar aqui é a relação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor que nós temos de petróleo no mundo, né? E consome muita indústria, então a energia é muito forte. O que ele vem desenvolvendo, né? O que nós chamamos lá de gás de xisto, que é a partir de fraturas, né, diretamente da rocha e que vem sendo muito utilizado, né? Então, essa relação ela é muito criticada, né? Por quê? Porque a forma dessa exploração ela tem muita questão ambiental aí, né? Então a poluição ao meio ambiente ela tem de ser muito forte, tá? Então quando você tem esse tipo de exploração, beleza? Então dentro da América do Norte você tem o México e a região do Ártico, principalmente os Estados Unidos também com relação ao gás de xisto, né? Então também utilizando dessa maneira aqui, tá bom? Outro detalhe importante, o Canadá possui grandes áreas com a floresta de taiga, a floresta de coníferas, né? Então ela utiliza em grande escala também a madeira aí como um grande recurso aí diretamente para um valor econômico, né? Então o Canadá, grandes áreas, né? Principalmente a faixa oeste do Canadá, ela possui muitas áreas de exploração. É óbvio que hoje, né, então por muito tempo se utilizou a madeira em si diretamente da floresta, hoje você tem questão de reflorestamento, né, então uma questão mais legalizada, mas ainda assim, né, nós temos uma grande utilização aí da floresta de coníferas no Canadá, tá bom? Na América Central, veja, a América Central, como vocês viram nas aulas anteriores, ele já muda completamente. Por quê? Clima. Nós temos aqui um clima ou tropical e um clima equatorial. Então, se nós temos um clima equatorial, um clima quente e um clima úmido, isso vai fazer com que eu tenha o quê? A estratificação arbórea dela seja o quê? De árvores grandes. E essas árvores grandes, elas vão o quê? Formando como a floresta amazônica, por exemplo, né? Então, nós temos grandes copas, né, que vão delimitando. Então, nessas regiões, nós não temos grandes jazidas minerais, mas nós temos o que? Grandes produções, utilização do solo. Então, por exemplo, aqui nós temos plantação de café, por exemplo, na Guatemala, nós vamos ter a cana-de-açúcar muito forte, a questão até mesmo de banana muito forte dentro dessa região, tá? E é óbvio, dentro do aspecto natural, o turismo também dentro dessa perspectiva, né? Você pega o Caribe, países como República Dominicana, né? Então você vai encontrar grandes áreas muito importantes, né? Com Bahamas ali, né? Então bem importante para
também a relação do turismo, tá, galera? Na sequência aqui, vamos lá para a América do Sul, especificadamente para a América Andina, tá? América Andina nós temos o Chile, né, com uma representação muito forte, sendo um país muito grande nessa relação do minério, principalmente com o cobre, né? Você também vai ter o carvão muito forte dentro do Chile, mas o cobre ele é extremamente importante aqui para a região, para o Chile. Nós vamos ver da sequência que nem tudo são flores, nem tudo são o quê? Amizades, nem tudo vem aqui no apertinho de mão, no abracinho. As coisas também foram a partir de grandes batalhas, né? A gente pode colocar assim, inclusive dentro da América do Sul, beleza? Gás natural, galera. Gás natural nós temos aqui, em especial, a Bolívia, né? Tanto a questão do gás natural, mas aqui também do sal, por causa do Lago Uyuni, né? Que ela é uma região que era um grande lago que secou, né? Então você tem que, pelo processo de evaporação, você acaba tendo uma grande quantidade de sal nessa região, né? Mas como o sal ele tem abundância, o valor em si é muito pequeno, né? Reparem numa questão, eu falei sobre valor. Grande parte disso que nós estamos falando, estamos colocando de países emergentes ou países em desenvolvimento. Então, quer dizer que grande parte daquilo que eles exportam, eles vendem, são produtos in natura, são commodities, né? Então, ao valor daquilo que é produzido, normalmente ele é comprado por um valor muito baixo, né? Então, às vezes nós pensamos, puxa, então tem grandes quantidades, quer dizer que detém uma grande riqueza? Não, né? Então, por quê? Porque o valor normalmente desses produtos são mais baixos, é o mercado internacional que vai acabar regindo tudo isso, beleza? Grande comprador de gás natural da Bolívia, o nosso Brasilzão aí, beleza? Continuando aqui, também relacionado aos recursos, nós temos petróleo, Equador e principalmente a Venezuela, maior reserva de petróleo do mundo e inclusive o único país aí dentro da região sendo integrante da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, beleza? Continuando aí, devido ao solo ser muito propício, você tem a Colômbia, né, como uma grande produtora de café. Nós também vamos ter o Brasil nessa questão, né, no mundo todo ali, a gente coloca o Vietnã também nessa roda, mas dentro da América aqui, Colômbia, Guatemala e o Brasil como grandes produtores de café, tá? Então o solo permite que isso ocorra em grande abundância. A região do Peru, devido à ressurgência, um fenômeno chamado de ressurgência, são águas frias e devido ao relevo daquela região, permite com que você tenha sempre águas geladas e profundas. Essa água ela retira o nutriente daquela região e leva para as regiões mais acima. Então você tem o que? Grandes nutrientes, você tem peixe, né? Então o Peru ele é muito importante para quê? Para a questão de pescados aí, tá? E o Brasil e a Argentina? Diversificado, né, gente? Então o Brasil, país muito grande, gigantesco de ordem continental, nós temos desde grandes aspectos minerais, como dentro da região com alumínio, com manganês, com bauxita, né? Até mesmo você vai passar aqui com relação ao petróleo, principalmente em relação ao petróleo cru, a questão diretamente de exploração de florestas, né? Dá mesmo caso a Argentina, porém menos, né? A Argentina é muito mais em relação ao petróleo ali do que diretamente com a quantidade do Brasil, beleza? Importante lembrar, falando do manganês, essa região aqui que eu vou colocar agora, ó, é muito importante na região também do Canadá, na região do leste, no Planalto, uma região mais antiga, eu tenho um grande mineral de manganês. Manganês é importante para quê? Fornecimento de ligas metálicas para a criação diretamente do aço, beleza? Aqui são o que vocês podem navegar no seu livro didático, né? Então, QR Code diretamente da Enciclopédia Britânica, você vai ter aqui imagem e diretamente um artigo muito interessante falando sobre essas relações minerais.
Aqui todo o caminho, o trajeto que vai fazer o petróleo desde o período da extração até a sua comercialização, né? Então, uma imagem interessante aqui, talvez vocês não consigam perceber, mas lá na página, vocês têm na página 27, 28 do seu livro didático, aqui são toras, são madeiras canadenses, né? Indo diretamente para a região. E lembra que eu disse para o mundo em si, para que diretamente o mercado externo. Lembra que eu disse que nem tudo são flores? Que é negócio assim, não é tudo no abracinho aqui, mãozinha lá, as coisas mudam. Por quê? Nós tivemos nesse período, lembre-se, grandes áreas. Tá? Então eu tenho potencial energético grande, recursos minerais e uma região pouquíssimo habitada. O que tende a rolar aqui, galera? Tende a rolar o quê? Conflito de interesse. E o que vai acontecer nessa região aqui? Então, você começa a ter nessa parte aqui uma aliança entre Bolívia e Peru. Para quê? Para deter diretamente o avanço do Chile, principalmente porque para deter o porto chamado de Antofagasta, né? Então há uma guerra chamada Guerra do Pacífico, Chile versus Equador, Peru e Bolívia. Tá? Então Chile versus Peru e Bolívia, nós temos a guerra chamada do Pacífico, ela dura de 1879 a 1883, e indiretamente essa guerra, o Chile ele acaba vencendo, e quem impede muito com isso é a Bolívia. Por quê? Porque perde a sua única saída para o Oceano Pacífico. Né? Então veja, recursos minerais eles também são muito associados à geopolítica, e isso vem em tribunais até pouco tempo, né? Então tanto o Chile quanto a Bolívia, né? Então uma batalha também judicial na questão do certame internacional, travando batalhas muito grandes aí, beleza? Falando então agora sobre a África, galera. A África, basicamente, nós falamos sobre desmatamento nas regiões equatoriais, o ouro e minérios na região sul, também a questão da maldição dos recursos, que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho do que se trata, e o petróleo, principalmente no norte da África. Aí, tá? Quando nós falamos de petróleo, observe o seguinte, olha o mapa. Essa região, fora a região aqui, onde você vai ter, principalmente no oceano, mas principalmente em países como Argélia e Líbia, nós temos grandes quantidades e reservas de petróleo. Então o norte da África detém grande parte, não à toa, tanto a Argélia quanto a Líbia também fazem parte da OPEP, que é a Organização para os Exportadores de Petróleo, que a ideia é que coordenar diretamente o direcionamento do petróleo no mundo e também estipular valor para este petróleo, beleza? Então são países extremamente importantes no quesito do combustível fóssil, tá? Então, principalmente petróleo, onde você encontra nessa região. Você tem uma ligação muito forte principalmente com os Estados Unidos. Nessa região aqui de Guiné-Bissau, por exemplo, da Guiné Equatorial, você vai encontrar principalmente Guiné Equatorial, tá, galera? Principalmente a China, também já a Ásia, né? Então o mercado asiático muito forte, muito voraz, o que faz com que aquilo que antes era uma dependência muito grande dos Estados Unidos comece a mudar. Você tem uma fatia para os Estados Unidos e uma outra fatia para outros mercados aí também, beleza? Outra questão bem importante é em relação ao desmatamento. Né? Então, seja para buscar minério, seja para a exploração vegetal, o que acontece aqui? Muitas regiões, essa é a segunda maior região, né? Então, de mata equatorial do mundo, que é a floresta do Congo. Tá? Então, essa região, você tem lá talvez seja dos primatas mais conhecidos aí, né? Dos animais mais conhecidos, que é o gorila. Essa região já foi desmatada, gente, a ponto de, se você pensar de quanto já foi, ela é equivalente ao desmatamento, equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Então, você, Fluminense aí, e o Espírito Santo, então ele corresponde a isso, tá? Então uma quantidade muito significativa, tá? Então de área já desmatada. Quem paga o pato com isso? A natureza em si, e quem basicamente necessita, né, está vivendo dentro de todo esse ecossistema, de toda essa relação aqui. Então hoje os gorilas são ameaçados de extinção. Outra região que passa por uma questão muito grande, seja pela questão da agropecuária desenfreada, né, a exploração em si, é a região de Madagascar.
né, onde você vai ter lá os suricatos, por exemplo, né, você vai ter vários animais correndo riscos seríssimos de extinção. Tá? Então é sempre importante ficar ligado nessa relação aqui também. Ouro e minérios, galera, principalmente, né, ouros e minérios na região sul, tá, da África, tá, centro-sul da África, aqui uma grande quantidade você vai ter desses minérios, também na região, por exemplo, de Gana e na região ali de Serra Leoa, né, destaque para a região onde você teve um comércio muito forte de diamante, né, então o famoso diamante de sangue, onde pessoas eram escravizadas diretamente e eram perseguidos, caçados em tribos, né, então ficou conhecido muito por isso, né, então as pessoas, uma crítica muito grande, né? Enquanto alguns utilizam lá, pagam milhões por diamante e os outros perdem suas mãos, né? Então dentro de toda essa relação que existia de escravidão, né? Para as pessoas serem caçadas para trabalhar à força, né? Nesse período, principalmente aí no país chamado de Serra Leoa, que deteve por muito tempo o status de ser o país mais pobre em si com relação ao índice de desenvolvimento humano. Então vejam, gente, a África ela é uma região com grandes recursos, países detendo grande porcentagem, até aí quase 2/3 do diamante no mundo. Você vai ter relação com ouro, petróleo, grandes florestas, porém, por que ele é pobre? Então por que o continente africano ele tem tantos baixos índices humanos? É justamente por quê? Porque isso daqui não teve um viés diretamente de estrutura do continente ou dos países que fazem parte, né? Então, para isso não foi dividido com a população. Grande parte foi explorado, foi para outros países e esses países mandavam diretamente para as suas regiões. Então, muitas pessoas tornaram-se milionárias, mas o povo sempre padece. E nós vamos verificar isso, inclusive, nas aulas lá na frente, né, sobre essa disparidade, sobre essa desigualdade tão grande que existe tanto aqui, principalmente na América Latina e também no continente africano aí, beleza? Uma outra relação importante é essa maldição do recurso, que é isso que a gente está conversando, né? Então, ao ponto mesmo tempo que você tem uma grande quantidade, né, você tem uma população muito pobre, exemplo, né, aqui com Gana, né, então vocês vão encontrar inclusive no livro de vocês uma matéria muito interessante falando sobre isso, né, sobre essa relação, sobre a extração de cacau. Esse chocolatinho que nós comemos em casa, inclusive, né, essas relações, por exemplo, até o nosso Nutella aí, né, como a que preço ele chega em nossas mesas, né? Então, uma relação de exploração fortíssima com o povo africano, tá? Então, sempre você tem alvos de muitas críticas e a Gana, principalmente, onde tem uma grande produção de cacau, ela vai tentar se desvincular disso, né? Então, buscando crescimento, buscando alternativas, estruturas para a população em si, tá? Mas mesmo assim ainda continua sendo alvo de muitas críticas aqui, beleza? Galera, para hoje é isso. Eu vou deixar aqui com vocês atividades, tá? Vocês têm lá a página 30, o exercício 1, 2 e 3. E lá na hora do estudo, na página 37, vocês terão exercícios 3, exercício 4 e o exercício número 5. Tá legal? Beleza pura? Então é isso, gente. Muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenha tudo certo e até a próxima semana, beleza? Um grande abraço para todos. Valeu, se cuidem!